Imagine que você é um brilhante contador forense que passou 10 anos agonizantes trabalhando disfarçado como mestre de obras, reunindo meticulosamente evidências para expor a corporação corrupta e o juiz desonesto responsáveis pela morte do seu pai. Você finalmente entra no tribunal vestindo um terno grande e barato, pronto para armar a sua armadilha. Mas o juiz arrogante, vindo de família tradicional, dá uma olhada para você, um homem negro sem advogado, e literalmente ri na sua cara, presumindo que você é apenas mais um réu sem instrução e indefeso que ele pode facilmente mandar para uma cela de prisão. Ele acha que pode silenciá-lo, zombando da sua inteligência na frente de uma galeria lotada. O que esse juiz presunçoso e intocável e o seu promotor desdenhoso não percebem é que você não veio ao tribunal para se defender contra as falsas acusações deles. Você veio para destruir completamente as carreiras deles, confiscar as suas contas bancárias em paraísos fiscais e expor o seu império criminal multimilionário em registro público. Mas antes de mergulharmos nesta aula magna incrivelmente satisfatória, de karma instantâneo, derrotas no tribunal e de um juiz corrupto perdendo absolutamente tudo. Por favor, curta este vídeo, inscreva-se para se manter atualizado com mais contos emocionantes e nos diga nos comentários de onde você está assistindo hoje. Acompanhe para ver se o juiz Alistair Whitmore sairá impune da sua arrogância ou se Terence Sterling desmantelará o seu mundo inteiro usando nada além da fria e dura verdade. As pesadas portas de carvalho da sala 4B rangeram ao se abrir, mas ninguém se virou para olhar. Para os espectadores, Terence Sterling era apenas mais um rosto numa longa fila de réus, um homem que o sistema já havia engolido por inteiro. Quando ele ficou de pé perante a bancada, vestido com um terno 2 números maior, o meritíssimo Alistair Whitmore sequer levantou os olhos dos seus papéis. Em vez disso, soltou uma risada curta e condescendente que ecoou contra as paredes de mármore. Sr. Sterling Whitmore zombou. Vejo que você recusou um advogado nomeado pelo tribunal. Você honestamente acredita que um cartão da biblioteca e um senso de injustiça são suficientes para desafiar o Estado? A galeria explodiu em risinhos silenciosos, mas Terence permaneceu estranhamente imóvel. Eles achavam que estavam assistindo a um cordeiro caminhar para um matadouro. Não faziam ideia de que Terence não era a vítima. Ele era o acerto de contas. A atmosfera dentro do Tribunal Superior de Oak Ridge era densa com o cheiro de papel velho e o aroma da indiferença institucional. Este não era um lugar onde vidas eram salvas, era um lugar onde agendas eram gerenciadas. No centro desse universo, sentava-se Alistair Whitmore, um homem cujo sobrenome havia sido gravado nas fundações legais da cidade por 3 gerações. Whitmore era um homem de tradição, o que no seu vocabulário era frequentemente um sinônimo educado para preconceito. Terence Sterling ficou atrás da mesa de defesa. Era um homem alto com a pele escura contrastando nitidamente com a iluminação pálida e estéril da sala. Ele segurava uma pasta de couro gasta do tipo que você encontraria num brechó por $5. Lá dentro não havia apenas petições legais. Havia uma vida inteira de observação meticulosa. Processo número 77. Delta 09. O oficial de justiça anunciou a voz zumbindo de tédio. O Estado contra Terence Sterling. Acusações furto qualificado e peculato em 3º grau. Whitmore finalmente olhou para cima, os óculos de prata pousados na ponta do nariz. Ele inspecionou Terence com o tipo de distanciamento clínico que alguém usaria para examinar um inseto curioso. Sr. Sterling, eu revisei os autos preliminares.
O senhor é acusado de desviar mais de $400 mil da construtora Patterson e Associates. As evidências fornecidas pela promotoria parecem, digamos, robustas. O promotor, um homem de olhar afiado, chamado Preston Brooks, sorriu com presunção. Brooks era uma estrela em ascensão no escritório da Covington e Burling antes de ir para a promotória e nunca havia perdido um caso contra um réu atuando em causa própria sem advogado. Para ele aquilo era uma cesta fácil numa tarde de terça-feira. Excelência, Terence começou a voz surpreendentemente calma. Não era o tom trêmulo e desesperado que Whitmore estava acostumado a ouvir. Era ressonante e profundo. Estou aqui para registrar uma declaração de inocência. Além disso, desejo solicitar uma audiência probatória imediata referente à procedência dos registros digitais fornecidos pela promotoria. Whitmore congelou. Então um sorriso lento e feio se espalhou pelo seu rosto. Ele recostou-se na sua cadeira de couro de encosto alto, a madeira gemendo sob o seu peso. Uma joie. Audiência probatória. Senhor Sterling, você claramente tem assistido a muitos dramas na televisão. Isto não é um filme. Isto é um tribunal de justiça. Você é um ex-mestre de obras sem nenhuma educação jurídica formal. Está me pedindo para atrasar um julgamento de alta prioridade porque descobriu uma palavra difícil num livro de direito. O juiz começou a rir. Um som seco e áspero. Vou lhe dizer uma coisa, Sr. Sterling. Eu lhe darei 5 minutos para explicar a procedência destes registros. Se não conseguir fazê-lo para a satisfação do tribunal, vou acelerar isso para a seleção do júri até o final da hora. Não gosto que o meu tempo seja desperdiçado por amadores brincando de advogados. Preston Brooks soltou um bufo alto e performático. Talvez o réu queira um livro de colorir para passar o tempo enquanto nós discutimos a lei de verdade. Excelência. A galeria, composta em grande parte por estagiários da universidade local e alguns repórteres cínicos do Oak Ridge Gazette, juntou-se à zombaria. O som era ensurdecedor para qualquer outra pessoa, mas para Terence era um sinal. Ele abriu a sua pasta gasta. Não puxou um bloco de notas jurídico. Tirou um único livro-caixa de aparência antiga e um pendrive USB envolto numa blindagem de grau forense. 5 minutos. Excelência Terence perguntou olhando Whitmore diretamente nos olhos. Só vou precisar de 3. Terence caminhou em direção ao púlpito com passos confiantes. Ele não parecia um homem enfrentando 20 anos de prisão. Parecia um homem prestes a realizar uma cirurgia. A promotoria alega que eu acessei os servidores da empresa na noite de 14 de outubro, Terence disse a voz, cortando os risos que desapareciam. Eles citam um endereço de IP registrado em minha casa, na Zona Oeste. No entanto, se o tribunal voltar a sua atenção para os metadados fornecidos no anexo B dos próprios autos da promotoria, notará uma discrepância no timestamp carimbo de data /hora do TCP. O sorriso de Whitmore vacilou ligeiramente. Ele ajustou os óculos. O quê? O timestamp do protocolo de controle de transmissão. TCP. Excelência, Terence repetiu o tom educado, mas cortante. Os cabeçalhos dos pacotes indicam um deslocamento no lado do servidor que não corresponde à rede regional de Oak Ridge. Na verdade, esses logs foram gerados usando um ambiente sandbox isolado, localizado. Em termos leigos. Excelência, a evidência não foi encontrada num servidor. Foi criada num laptop que sequer estava conectado à internet. A sala ficou em silêncio. Preston Brooks se levantou, o rosto corando num tom profundo de vermelho. Isso é jargão técnico sem sentido. Excelência. O réu está jogando palavras da moda para confundir o tribunal. Será mesmo, Sr. Brooks? Terence rebateu, voltando-se para o promotor.
Porque eu também tomei a liberdade de cruzar o endereço MAC do computador de origem com o registro de hardware da Patterson e Associates. Acontece que aquele laptop não pertence a mim. Pertence ao auditor-chefe, um homem chamado Jeffrey Sterling, a sua testemunha principal. E por acaso, Excelência Jeffrey Sterling também é cunhado do seu ex-sócio no escritório de advocacia Whitmore e Reed. O ar no tribunal pareceu desaparecer. O rosto de Whitmore mudou de um marfim presunçoso para um cinza doentio e manchado. Ele olhou para os documentos na sua mesa como se eles tivessem subitamente se transformado em víboras. Você está fazendo uma acusação muito séria, Sr. Sterling. Whitmore gaguejou a voz, perdendo o fio de ferro. Não estou fazendo uma acusação, Excelência, Terence disse, inclinando-se para a frente. Estou declarando um fato. E se o senhor olhar a página 42 das regras de evidência do Estado, aquelas que o senhor presumiu que eu não tivesse lido, verá que agora eu tenho direito a uma auditoria completa da cadeia de custódia digital da promotoria. O que significa, Sr. Brooks, que eu vou precisar do seu telefone? Agora mesmo. O riso havia sumido. No seu lugar havia um silêncio aterrorizante e sufocante. O homem despoeteçou. O homem negro de terno barato acabara de desmantelar uma investigação de vários anos em menos de 300 segundos. E ele estava apenas começando. O silêncio que se seguiu à exigência de Terence pelo telefone do promotor não foi meramente quieto. Era pesado como o ar antes de um raio devastador. Preston Brooks ficou congelado à mão, pairando instintivamente sobre o bolso onde repousava o seu dispositivo móvel criptografado. Ele olhou para a bancada, implorando silenciosamente por uma tábua de salvação. Alistair Whitmore, no entanto, não estava em posição de lançar uma. O rosto dele havia passado de um sorriso de deboche para uma máscara de pânico puro e absoluto. Ele conhecia a matemática. Se Terence Sterling estivesse certo sobre os timestamps do TCP, então todo o rastro digital, os e-mails, os registros de transferência eletrônica, as entradas do servidor que serviam como prova cabal, não era apenas falho. Era uma falsificação. E se era uma falsificação, alguém tinha que ter autorizado o uso das ferramentas forenses do departamento para construí-la. Sr. Sterling Whitmore, disse a voz falhando levemente antes de recuperar a autoridade de barítono. O senhor está forçando um limite que beira o desacato. O senhor está sugerindo que o escritório da promotoria, em conjunto com uma entidade privada, engajou-se em adulteração de evidências. Essa é uma acusação que acaba com uma carreira. É apenas uma acusação se eu não puder provar, Excelência. Terence respondeu, recostando-se casualmente na mesa de defesa. Ele olhou ao redor da sala, fazendo contato visual com os poucos repórteres que agora rabiscavam furiosamente. Mas já que estamos falando de situações que acabam com carreiras, vamos discutir o projeto de desenvolvimento de Willow Creek de 2022. Um projeto que curiosamente foi financiado por uma empresa de fachada conhecida como Harborview Holdings. A mão do martelo de Whitmore se contraiu. Isso não tem absolutamente nenhuma relevância com estas acusações. Pelo contrário, Terence rebateu. Eu era o mestre de obras daquele projeto. Eu também fui a pessoa que se recusou a assinar as inspeções de segurança quando descobri que o concreto estava sendo diluído com lixo industrial para economizar $7 milhões em custos operacionais para a Patterson e Associates. $7 milhões que, de acordo com o livro caixa secreto que tenho bem aqui, foram eventualmente canalizados através da Harborview Holdings, uma empresa cujo agente registrado não é outro senão o seu genro, o Sr. Gregory Hurst. A galeria prendeu a respiração. O peso real de citar aquele nome atingiu a sala como um golpe físico. Gregory Hurst era um desenvolvedor bem conhecido na região, frequentemente visto em galas de caridade ao lado da elite da cidade. Preston Brooks
finalmente encontrou a sua voz. Objeção. Relevância. Excelência. O réu está tentando transformar isto numa teoria da conspiração para distrair do fato de que ele roubou $400 mil. Se eu roubei o dinheiro, Sr. Brooks, porque ele está atualmente parado em uma conta inativa no JP Morgan Chase, sob o nome de Projeto 77, Terence perguntou a voz subindo de volume pela primeira vez. Uma conta que exige uma autorização de assinatura dupla do mestre de obras, eu, e do auditor, chefe Jeffrey Sterling. Eu não roubei aquele dinheiro. Eu o congelei. Eu bloqueei a transferência porque percebi que era o dinheiro do suborno destinado a comprar os inspetores em Willow Creek. E quando eu não quis entrar no jogo, você, o juiz e os Sterlings decidiram que eu era o bode expiatório perfeito. Whitmore bateu o martelo com força, o som ecoando como um tiro. Já chega. Faremos um recesso de 15 minutos. Nos meus aposentos. Agora. A atmosfera nos aposentos privados do juiz era muito menos formal e muito mais desesperada. Whitmore havia tirado a sua toga preta, revelando uma camisa social manchada de suor. Preston Brooks andava de um lado para o outro na pequena sala forrada de livros, como um animal enjaulado. Terence estava no centro flanqueado por 2 oficiais de justiça que pareciam profundamente desconfortáveis. Tinham-lhes dito que Terence era um ladrão comum. Agora eles não tinham tanta certeza. Você se acha inteligente, não é, Sterling? Whitmore sibilou, inclinando-se sobre a sua mesa de mogno. Acha que pode simplesmente entrar aqui e desmantelar 30 anos da minha reputação com alguns jargões técnicos e alguns palpites sortudos sobre os interesses comerciais da minha família. Eu não acho que sou inteligente, Alistair Terence disse, abandonando os títulos formais. Eu sei que estou preparado. Você passou a vida achando que pessoas que se parecem comigo eram apenas engrenagens na sua máquina. Você achou que eu era um mestre de obras porque eu não era capaz de mais nada. Nunca se deu ao trabalho de olhar o meu currículo antes de eu aceitar aquele trabalho. Você nunca viu o mestrado em contabilidade forense pela Universidade de Georgetown. Você nunca viu os 10 anos que passei como analista sênior na Deloitte. Preston Brooks parou de andar. O rosto dele ficou pálido. Você era analista sênior? Então por que diabos você estava trabalhando na construção civil? Porque o meu pai foi o homem que morreu quando a Ponte Sinclair desabou há 10 anos, Terence disse, a voz caindo para uma vibração baixa e perigosa. Um colapso causado pelas mesmas medidas de corte de custos que os seus amigos da Patterson e Associates usam. Eu não queria um trabalho de escritório. Eu queria estar onde os corpos foram enterrados. Eu queria ver como a corrupção funcionava desde o chão. Esperei uma década por este momento. Whitmore afundou na cadeira. A dinâmica de poder na sala havia mudado inteiramente. Terence não era mais um réu. Ele era um caçador que finalmente havia encurralado a sua presa. O que você quer? Whitmore sussurrou. Eu quero o que a lei exige, Terence disse. Mas primeiro quero que você volte lá para fora. Quero que se sente de volta naquela bancada e quero que escute o resto do meu jargão técnico. Porque a parte 2 da minha defesa não é sobre endereços de IP. É sobre a escuta telefônica que coloquei no meu próprio telefone no momento em que Jeffrey Sterling tentou me subornar. Uma escuta que gravou uma conversa muito interessante entre ele e um homem que ele chamou de o Peixe Grande. Terence sorriu, mas não havia calor nisso. E com base na análise de impressão de voz que eu já executei contra os seus discursos públicos de campanha, Alistair, eu acho que o Peixe Grande está prestes a ter um dia muito ruim. Preston Brooks olhou para a porta, depois para o juiz, depois para Terence. Se essa gravação se tornar pública, todo o escritório da promotoria estará sob investigação federal pelo Departamento de Justiça.
Então sugiro que comece a pensar em quem você vai delatar. Terence disse virando-se para a porta. Porque os 15 minutos acabaram e o mundo está esperando a sua decisão, Excelência. Enquanto Terence voltava para o tribunal, os risinhos dos estagiários haviam cessado. O ar era elétrico. Eles sentiram que o homem no terno grande demais não era mais uma vítima. Ele era uma equipe de demolição, e a fundação do sistema legal de Oak Ridge estava prestes a desmoronar. As portas do tribunal não apenas se abriram desta vez, elas foram praticamente atiradas para trás contra o mármore. Enquanto a galeria se reacomodava, o ar parecia diferente, mais frio, mais afiado. Os espectadores que antes checavam os relógios e rolavam as telas dos celulares agora estavam inclinados para a frente com os olhos fixos no homem do terno folgado. Whitmore voltou à bancada. Ele parecia envelhecido, a pele sob os olhos flácida como pergaminho molhado. Ele não olhou para Terence, nem sequer olhou para o promotor. Encarava diretamente a placa de saída, talvez calculando quanto tempo levaria para chegar ao carro. "Estamos de volta aos autos", Whitmore murmurou, a voz desprovida da sua antiga e estrondosa ressonância. "Sr. Sterling, o senhor mencionou uma gravação." "Mencionei Excelência Terence", disse. Ele não voltou à mesa de defesa. Parou no fosso do tribunal, o espaço normalmente reservado para os mais elitizados advogados de defesa de escritórios renomados. Ele parecia perfeitamente à vontade. "Com a permissão do tribunal, eu gostaria de reproduzir a evidência C. Um arquivo de áudio digital recuperado de um backup em nuvem do meu dispositivo móvel pessoal, datado de 12 de novembro do ano passado." Preston Brooks se levantou, mas foi um gesto sem vontade. "Excelência, nós não tivemos tempo de autenticar isso. Isso é uma emboscada." A promotoria teve 18 meses para autenticar as evidências que usaram para me incriminar. Terence rebateu a voz como veludo sobre aço. "Acho que o tribunal pode dispensar 3 minutos para a verdade." Whitmore assentiu lentamente. "Prossiga." Terence pressionou uma tecla no seu notebook. Os alto-falantes de alta fidelidade do tribunal estalaram por um segundo antes que uma voz clara e nítida enchesse a sala. Voz: um Jeffrey Sterling. Ele não está cedendo, Alistair, o mestre de obras Sterling. Ele viu as faturas das fundações de Willow Creek. Ele sabe que o concreto não vai segurar uma estrutura de 20 andares. Ele está ameaçando ir aos inspetores da cidade. Voz 2. Profunda autoritária. Inconfundivelmente. Whitmore. Então pare de falar com ele, Jeffrey. Se ele não aceitar o pagamento, nós fazemos dele o problema. Preston tem os modelos para as acusações de peculato. Vamos rotear os fundos perdidos da folha de pagamento da Patterson através de uma conta fantasma em nome do Sterling. Quando ele descobrir como ler um livro caixa, ele estará sentado em uma cela na penitenciária de Blackgate. Voz 1 e o dinheiro de Willow Creek. O meu cunhado está ficando nervoso. Voz 2. Diga a Hearst para manter a calma. Enquanto eu estiver segurando o martelo, essa obra continua aberta. Sterling é um ninguém. Ninguém escuta um mestre de obras com ressentimentos. Apenas plante o rastro digital. Eu cuidarei do resto aqui da bancada. A gravação parou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Foi o tipo de silêncio que ocorre logo após um acidente de carro antes que os gritos comecem. Na galeria, uma repórter do Wall Street Journal, que fora avisada por um e-mail anônimo no início daquela manhã, já estava digitando num ritmo frenético. Preston Brooks parecia que ia vomitar. Ele olhou para as mãos percebendo que a sua carreira promissora não havia apenas estagnado. Ela havia vaporizado. Ele não era mais um promotor. Era um co-conspirador ainda não indiciado. Isso poderia ser qualquer um, Whitmore sussurrou.
embora o seu rosto estivesse da cor de cinzas de madeira. A tecnologia de síntese de voz está muito avançada hoje em dia. Eu imaginei que diria isso, Terence disse. É por isso que eu não trouxe apenas uma gravação. Eu trouxe o fantasma de Willow Creek. Terence virou-se para o fundo da sala. A defesa chama Franklin Rigby ao banco das testemunhas. Um suspiro coletivo ecoou pela sala. Franklin Rigby era o ex-CEO da Patterson & Associates, o homem que supostamente havia morrido em um acidente de barco em Florida Keys 6 meses atrás. Mas quando as portas se abriram, um homem em uma cadeira de rodas com o rosto marcado por cicatrizes, mas os olhos queimando de inteligência, foi empurrado para a sala por uma mulher em um terno escuro. O martelo de Whitmore finalmente caiu, mas não porque ele o bateu. Simplesmente escorregou dos seus dedos sem vida e chocalhou no chão. Franklin Whitmore ofegou. Olá, Alistair Rigby, disse a voz rouca. O acidente não vingou apesar dos seus melhores esforços com os relatórios da guarda costeira. Tenho estado sentado numa casa segura fornecida pelo serviço de delegados dos EUAUS Marshals, esperando o Sr. Sterling aqui terminar o seu trabalho por dentro. Rigby ergueu um livro grosso encadernado em couro. Eu tenho os livros caixa físicos originais, Alistair. Aqueles que você achou que tinham sido queimados. Os que mostram cada centavo que você, Hearst e Brooks tiraram do Fundo de Segurança Pública. Terence Sterling não era apenas um mestre de obras. Ele foi o meu sucessor escolhido a dedo. E ele tem trabalhado como um consultor disfarçado para o Departamento Federal de Investigação, FBI, desde o dia em que você tentou me matar. O karma não apenas bateu. Chegou com a força de um abalo tectônico. De repente, as portas dos fundos do tribunal não apenas se abriram. Elas foram tomadas. Meia dúzia de homens e mulheres de jaquetas corta-vento com FBI estampado em amarelo nas costas moveram-se com precisão tática. Alistair Whitmore anunciou um agente líder passando pela barreira. Temos um mandado para a sua prisão expedido pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul. O senhor está sendo acusado de formação de quadrilha, conspiração para cometer homicídio e corrupção judicial. A galeria explodiu. Flashes de câmeras escondidas começaram a disparar. O homem negro no terno barato permaneceu perfeitamente imóvel no meio do caos. Ele não comemorou. Não tripudiou. Simplesmente estendeu a mão e pegou o martelo que Whitmore havia deixado cair. E entregou-o ao agente do FBI. Cuidado com isso, Terence disse, um sorriso pequeno e afiado, finalmente tocando os seus lábios. Foi usado para quebrar muitas vidas. Acho que é hora de ser usado para construir algo diferente. A extração de Alistair Whitmore não foi o assunto quieto e digno que a elite de Oak Ridge esperava para os seus. Quando os agentes do FBI o levaram algemado à sua cara-gravata de seda, estava torta, e o rosto era uma máscara de fúria primária. Preston Brooks, o antes arrogante promotor, estava afundado na sua mesa, encarando um bloco de notas amarelo em branco. Ele conhecia o protocolo. Ele era um advogado. Sabia que até a manhã seguinte, o Escritório de Responsabilidade Profissional, UAB/Corregedoria, tomaria a sua licença, e na semana seguinte, ele estaria dividindo um bloco de celas com os mesmos homens que ele passara anos processando em excesso. Terence Sterling não ficou para assistir ao circo. Ele não esperou que os repórteres enfiassem microfones na sua cara ou que os ativistas de justiça o adotassem como o novo mascote. Ele embalou a sua pasta gasta, aquela de que eles haviam rido, e saiu pela saída lateral do tribunal. Esperando por ele estava um Cadillac Escalade preto com vidros escurecidos. A mulher que havia empurrado a cadeira de rodas de Franklin Rigby estava de pé junto à porta. O nome dela era Victoria Thorne. Não espere, deixe-me checar a lista. Victoria Reed. Ela era uma ex-investigadora de alto nível da Comissão de Valores Mobiliários, SEC.
A reunião da diretoria da Patterson e Associates começou há 10 minutos, Victoria disse, verificando o relógio. Gregory Hurst acabou de convocar uma votação para dissolver o Fundo de Responsabilidade de Willow Creek. Ele está tentando limpar as contas antes que o mandado do FBI atinja os servidores deles. Então estamos bem na hora, Terence disse entrando no veículo. A sede da Patterson e Associates era um monólito de vidro e aço com vista para o rio, um monumento à riqueza construída sobre concreto diluído e relatórios de segurança falsificados. Na sala de reuniões da cobertura, Gregory Hurst estava no seu elemento. Ele era um homem que acreditava que se você atirasse dinheiro suficiente em um problema, o problema acabaria se desculpando por existir. Senhoras Hurst disse, gesticulando para o monitor na cabeceira da mesa, o recente abalo legal envolvendo o meu sogro é uma tragédia, mas é algo pessoal. Não tem influência sobre a solvência desta firma. Ao transferir esses ativos para a nossa entidade offshore, nas Ilhas Cayman, nós protegemos os acionistas. É uma simples gestão de risco. Isso é gestão de risco, Gregory. Ou é lavagem de dinheiro? A voz veio da porta. Os membros do conselho, uma coleção dos financiadores mais poderosos da cidade e herdeiros de dinheiro antigo, viraram-se em uníssono. Terence Sterling entrou seguido por Victoria Reed e um homem carregando um pesado laptop forense. O rosto de Hurst se contorceu. Como você passou pela segurança, esta é uma reunião privada. Tirem esse mestre de obras daqui. Não estou aqui como mestre de obras, Gregory. Terence disse, caminhando para a ponta da mesa. Ele tirou um documento da sua pasta, um papel timbrado e autenticado com o selo do Tribunal de Chancelaria de Delaware. Estou aqui como o perito especial interventor nomeado pelo tribunal para o espólio Rigby. Hurst soltou uma risada nervosa e aguda. Rigby está morto. Os bens dele estão atrelados ao inventário pelos próximos 5 anos. Na verdade, Terence disse, acenando para Victoria como o tribunal viu hoje, Franklin Rigby está muito vivo, e como ele nunca renunciou oficialmente como CEO e como ele detém 51% das ações com direito a voto através do seu fundo, ele concedeu-me procuração total para supervisionar a reestruturação ética desta empresa. Um calafrio gélido pareceu percorrer a sala. Os membros do conselho se entreolharam, o cheiro de medo substituindo o perfume de charutos caros. Você não pode fazer isso. Hurst sibilou a voz baixando para um sussurro. Eu tenho os contratos. Eu tenho as assinaturas. Você tem assinaturas de um homem que tentou afogar, Terence rebateu. E enquanto você estava ocupado tentando me incriminar por um peculato de $400 mil, você deixou escapar o fato de que eu já estava dentro do seu sistema. Eu não estava apenas checando a mistura do concreto em Willow Creek, Gregory. Eu estava monitorando as instâncias de nuvem do Microsoft Azure de vocês. Terence gesticulou para o técnico que conectou o laptop à tela principal da sala de diretoria. Toda vez que você movia dinheiro para a Harborview Holdings, você usava uma chave de criptografia específica. Terence explicou para o conselho. Uma chave que combinava com a encontrada no servidor privado do juiz Whitmore. Nós já mapeamos todo o fluxo do Tesouro do Estado para a folha de pagamento da Patterson através da conta Projeto 77, que eu congelei, e finalmente para as contas privadas de todos sentados nesta mesa. A tela ganhou vida mostrando uma enorme teia de transações. Nomes como Goldman Sachs e Deutsche Bank apareceram ao lado dos nomes dos membros do conselho. Cada linha brilhava em vermelho, indicando uma sinalização da rede de repressão a crimes financeiros FinCEN. Estão todos sob auditoria, Terence disse a voz calma e clínica. Mas Gregory, você tem um problema mais imediato. O FBI está atualmente na sua casa. Eles não estão procurando registros financeiros. Estão procurando as plantas originais da Ponte Sinclair.
aquelas em que o meu pai morreu. As que você manteve como chantagem contra os sócios originais da Patterson. A bravata de Hearst finalmente quebrou. Ele avançou por cima da mesa, as mãos arranhando para tentar alcançar a garganta de Terence. Mas Victoria Reed foi mais rápida. Ela deu um passo à frente pegando o pulso de Hearst numa chave de articulação localizada que o mandou espatifando-se no chão. O karma pesado com o qual você estava preocupado, Terence disse, olhando para baixo para o homem que tentara destruí-lo. Não é apenas sobre o dinheiro. É sobre o fato de que amanhã a cidade vai anunciar que o projeto Willow Creek está sendo confiscado pelo Estado. Ele será demolido e o custo dessa demolição sairá dos fundos pessoais de vocês. Você não será apenas um criminoso, Gregory. Você será um miserável. À medida que os sons das sirenes começaram a uivar na rua lá embaixo, Terence olhou pela janela. Ele pensou no seu pai, um homem que trabalhara na terra e no calor, acreditando que a lei era um teto que protegia todos igualmente. A fundação estava podre, Terence sussurrou para o ar vazio, mas vamos reconstruí-la direito desta vez. A queda da Patterson e Associates foi um espetáculo que a cidade de Oak Ridge não esqueceria por uma geração. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando sombras longas e roxas sobre a linha do horizonte corporativa, o massacre da diretoria mudou da cobertura para o asfalto. Gregory Hearst foi levado com braçadeiras de plástico, algemas de zíper e os seus protestos frenéticos foram capturados pelas lentes das equipes de reportagem da CNN e da Associated Press. Mas para Terence Sterling, a vitória parecia incompleta. Havia uma coceira incômoda no fundo da sua mente, um fantasma na máquina que a sua auditoria forense não havia exatamente capturado. Ele sentou-se na agora vazia sala de reuniões com Victoria Reed. O mapa digital da corrupção ainda brilhava na parede, uma teia de aranha de linhas vermelhas, conectando o juiz, o promotor e o desenvolvedor. Tem algo faltando, Victoria Terence disse, os olhos examinando os dados. As chaves de criptografia usadas para burlar os protocolos de transferência da Reserva Federal para a conta do Projeto 77. Elas não vieram de Hearst e não vieram de Whitmore. Elas exigiam acesso de nível administrativo de dentro da unidade forense segura do Departamento de Polícia local. Victoria franziu a testa, os olhos ficando afiados. Você acha que há um informante infiltrado toupeira na polícia de Oak Ridge? Alguém que estava fornecendo a Whitmore as ferramentas para te incriminar. Mais do que isso, Terence respondeu. Alguém que conhecia o meu pai. Alguém que sabia exatamente quais botões apertar para me fazer aceitar aquele cargo de mestre de obras em Willow Creek. Terence tirou um pequeno pendrive criptografado do bolso, que ele não havia mostrado ao FBI ou à diretoria. Eu fiz uma inspeção profunda de pacotes no ambiente sandbox, onde as evidências contra mim foram fabricadas. A ID de usuário, associada à criação dos arquivos falsos, era Alpha 6 Echo. Isso significa alguma coisa para você? O rosto de Victoria ficou pálido. Esse é um indicativo de chamada antigo. Não é usado desde o início dos anos 2000. Pertencia à Divisão de Assuntos Internos Corregedoria durante a investigação do colapso da Ponte Sinclair. Terence assentiu lentamente. E quem foi o investigador principal daquele caso? O homem que disse à minha mãe que a morte do meu pai foi um ato de Deus e que não havia culpados. Antes que Victoria pudesse responder, a porta da sala de reuniões se abriu. De pé, ali, estava um homem que Terence conhecia por toda a sua vida, o capitão Arthur Vance. Não espere, o capitão Arthur Holloway, um homem que havia sido um mentor para Terence, um veterano da força que uma vez prometera ajudar Terence a encontrar a verdade sobre o seu pai. Holloway não estava usando o uniforme. Estava com uma jaqueta corta-vento à mão, repousando desconfortavelmente perto da arma de serviço no quadril.
Você deveria ter aceitado o acordo, Terence Holloway, disse a voz rouca e cansada. Os 400 mil na conta. Aquilo era a sua aposentadoria, a sua saída. Por que você não podia simplesmente deixar para lá? A traição atingiu Terence mais forte do que qualquer martelo de juiz. Era você, Arthur. Você não estava protegendo a cidade. Estava protegendo o legado dos homens que a construíram sobre túmulos. Eu estava protegendo o equilíbrio. Holloway latiu, entrando na sala. Se a falha da Ponte Sinclair fosse atribuída à empresa, a cidade teria ido à falência pelos processos judiciais. Milhares teriam perdido os seus empregos, a economia de Oak Ridge teria desmoronado. Eu fiz o que era necessário para o bem maior. O bem maior matou o meu pai, Terence, disse, levantando-se, e quase me colocou numa jaula para a vida toda. E ainda pode colocar, Holloway sussurrou, sacando a arma. O FBI tem o peixe grande deles, Terence. Eles estão felizes. Se você e Victoria desaparecerem esta noite, a culpa cairá sobre os capangas contratados de Hearst. Uma nota de rodapé trágica num longo dia de justiça. Victoria moveu-se para sacar a própria arma, mas Holloway era um atirador veterano. Ele tinha a vantagem sobre eles. Ou assim ele pensava. Você mencionou o ambiente sandbox. Arthur Terence, disse a voz assustadoramente calma. O que você não percebeu é que eu não apenas encontrei a sua ID de usuário. Eu transformei o sandbox num espelho. Terence tocou uma tecla no notebook. A tela principal da sala de diretoria mudou da teia financeira para uma transmissão de vídeo ao vivo. Mostrava um escritório escuro, o escritório de Holloway na delegacia. Na tela, 2 homens em equipamento tático estavam no momento abrindo um cofre de chão escondido debaixo da mesa de Holloway. É uma transmissão ao vivo para a Corregedoria do Departamento de Justiça OIG Terence, explicou. Eles estão atualmente recuperando os relatórios de segurança originais e sem censura da Ponte Sinclair. Aqueles que você guardou como o seu próprio plano de aposentadoria para manter Hearst e Whitmore sob o seu controle. A mão de Holloway tremeu. A luz vermelha de gravação da webcam do notebook piscava ritmicamente. Um batimento cardíaco digital. Acabou, Arthur Terence disse. O karma pesado não é apenas para as pessoas que você odeia. É para as pessoas que acham que estão acima das consequências das suas escolhas. Você vendeu a sua alma pelo equilíbrio, mas a balança finalmente está pendendo de volta. O som de botas pesadas ecoou no corredor lá fora. Desta vez, não era o FBI. Era a Unidade de Assuntos Internos, os próprios subordinados de Holloway. Holloway olhou para Terence, depois para a tela, depois para a arma na sua mão. Por um momento pareceu que ele poderia puxar o gatilho. Mas o peso da verdade, a pura e inegável genialidade jurídica do homem que ele subestimara, era muito pesado. Ele deixou a arma cair na mesa de mogno. Bateu com um baque surdo. O mesmo som que o concreto diluído fez quando atingiu o rio 10 anos atrás. Enquanto os oficiais entravam para levar Holloway, Terence finalmente sentiu o peso se erguer. Ele olhou para Victoria, que já estava ao telefone, provavelmente coordenando a próxima fase da recuperação. E agora ela perguntou. Terence olhou para a cidade, as luzes de Oak Ridge, acendendo-se como 1000 pequenas testemunhas. Agora Terence disse, começamos a construir algo que não vai desmoronar. A poeira que baixou sobre Oak Ridge, 6 meses após a prisão de Alistair Whitmore, não foi o detrito cinzento e arenoso de um canteiro de obras. Foi o silêncio pesado e sufocante de um império que fora construído sobre ar e mentiras. O karma pesado que Terence Sterling havia desencadeado não foi um único relâmpago. Foi um inverno lento e agonizante para aqueles que antes se consideravam intocáveis. O empreendimento Willow Creek, outrora,
a joia da coroa, da Patterson e Associates, havia sido declarado um local de risco público pelo Conselho Federal de Engenharia. As amostras que Terence havia fornecido, as que mostravam o concreto diluído e os enchimentos de resíduos industriais, haviam sido verificadas por laboratórios independentes do MIT e da Georgia Tech. O resultado foi uma ordem judicial que pareceu uma sentença de morte para o projeto Demolição Total. Terence estava na periferia do canteiro de obras numa manhã fria de outubro. Ele não era mais o homem no terno grande demais de brechó. Usava uma jaqueta tática azul marinho ajustada e um capacete com o logotipo da sua nova empresa, Sterling Construction, e Oversight, Construção, e Fiscalização, Sterling. Ao lado dele estava Franklin Rigby, o homem que o mundo pensou ter perecido em Florida Keys. Rigby parecia mais velho, o rosto um mapa do trauma que ele suportara, mas os olhos estavam afiados com um novo propósito. É uma sensação estranha, Terence Rigby comentou, assistindo enquanto uma enorme bola de demolição balançava em direção à estrutura esquelética e inacabada do que deveria ser as torres de Luxhurst. Assistir o trabalho da sua vida vir abaixo. Mas suponho que não se possa construir um futuro sobre uma fundação de ossos e cinzas. Nós não estamos apenas demolindo, Franklin Terence respondeu, os olhos fixos na equipe de demolição. Estamos reciclando a intenção. Cada quilo de aço recuperado deste local está sendo enviado para o Centro Vocacional de Oak Ridge. Os jovens de lá vão aprender a soldar usando o mesmo material que deveria enterrar o bairro deles. O karma pesado atingira os antagonistas com precisão clínica. Alistair Whitmore, o homem que ria da sua bancada alta, estava atualmente sendo mantido numa instalação de transferência federal, aguardando a sentença final. Os seus ativos haviam sido congelados pela Divisão de Assuntos Internos e a sua prestigiada casa na colina havia sido confiscada sob a lei de organizações corruptas e influenciadas pelo crime. A ironia não passou despercebida ao público. O homem que passara décadas condenando outros a jaulas agora navegava pela claustrofobia de uma cela de 2x3. Preston Brooks, o promotor arrogante, encontrou um fim diferente. Ele não apenas perdera o emprego, perdera a sua identidade. A Ordem dos Advogados do Estado revogou a sua licença numa votação unânime, citando torpeza moral grosseira e fabricação de provas sem precedentes. Ele foi visto por último por um repórter local trabalhando como gerente noturno em um armazém de descontos nos arredores da cidade. Um homem cuja voz antes comandava tribunais, agora reduzido a checar listas de inventário de produtos baratos de plástico. Gregory Hurst, no entanto, foi o que o público observou mais de perto. A queda dele foi a mais espetacular. Como chefe da construtora, a responsabilidade pessoal dele era absoluta. A conta Projeto 77, que Terence havia congelado, fora liberada de volta para o Estado, mas não era o suficiente para cobrir as enormes ações judiciais. Hearst foi forçado a liquidar as coleções privadas da família, as pinturas de Warhol, as Ferraris antigas e a extensa propriedade. Ele foi da sala de reuniões para um apartamento de um cômodo kitnet em questão de semanas. Um príncipe mendigo cujo nome se tornara um sinônimo local para a ganância. Enquanto a bola de demolição fazia contato com a coluna de suporte principal da fundação de Willow Creek, um rugido estrondoso ecoou pelo vale. A estrutura gemeu, balançou e finalmente colapsou numa montanha de poeira. O terreno está limpo, Terence disse, virando-se para longe da destruição. Agora começamos o trabalho de verdade. A Sterling Construction e Oversight não era apenas mais uma construtora. Terence a projetou para ser um híbrido, uma empresa de construção que operava com a transparência de um serviço público.
ele implementou o Padrão Sterling, um protocolo onde cada lote de concreto era registrado através de um sistema verificado por blockchain acessível a qualquer cidadão com um smartphone. Ele contratou exclusivamente dos distritos esquecidos de Oak Ridge, fornecendo salários dignos e treinamento técnico abrangente. Um mês depois do novo projeto, a construção da Ponte Memorial. Thomas Sterling, batizada em homenagem ao seu pai, um Cadillac Escalade preto, parou no canteiro. De dentro saiu uma mulher que comandava o ar ao redor dela, a senadora dos Estados Unidos, Evelyn Harper. Ela era uma mulher conhecida pela sua mente de armadilha de aço brilhante e por se recusar a jogar os jogos da elite de Oak Ridge. Senhora Sterling, a senadora disse, estendendo a mão, enquanto navegava pelo cascalho nos seus saltos afiados. Passei as últimas 3 semanas revisando a sua metodologia de sandbox. Os meus colegas no Comitê Judiciário do Senado estão chamando isso do avanço mais significativo na integridade de evidências digitais em 20 anos. Eu agradeço, senadora Terrence, disse apertando a mão dela com firmeza. Mas não criei isso pelos elogios. Criei isso porque a lei é uma ferramenta, e nas mãos erradas ela é uma arma. Eu só queria fornecer um escudo. O senhor fez mais do que isso, Harper rebateu. Forneceu um projeto Blueprint. Estou aqui porque estamos redigindo a Lei Sterling. É um projeto de lei federal que obrigaria os seus protocolos forenses em todos os julgamentos financiados pelo Estado em todo o país. Queremos parar o próximo Alistair Whitmore antes mesmo de ele pegar num martelo. Terrence olhou para o rio, onde as primeiras estacas da nova ponte estavam sendo fincadas profundamente no leito rochoso. Este foi o momento pelo qual o pai dele morrera. Não a fama ou a legislação, mas a garantia simples e silenciosa de que as coisas estavam sendo feitas direito. Eu a ajudarei, Terrence disse, mas sob uma condição. Quero que o primeiro escritório de supervisão federal para esta lei seja localizado no antigo tribunal de Oak Ridge, especificamente na sala 4B. A senadora sorriu. Acho que podemos providenciar isso. Por que a 4B? Porque Terrence disse com um sorriso fraco e afiado, é uma sala que precisa se lembrar do som da verdade. Ela passou muito tempo ouvindo o som de risadas. A redenção de Willow Creek não era apenas sobre a arquitetura de aço e pedra, era sobre a arquitetura da alma. Terrence pegou a genialidade jurídica que os seus inimigos haviam ridicularizado e a usou para desmantelar o mundo deles pedaço por pedaço. Mas enquanto estava no local, onde o legado do seu pai estava finalmente sendo honrado, percebeu que o karma mais pesado não era o tempo de prisão ou a falência que ele infligira aos inimigos. Era o fato de que ele ainda estava de pé, construindo um futuro que eles não estavam convidados a ver. O homem negro no terno barato havia se tornado o arquiteto de uma nova Oak Ridge. Ele provou que, embora a justiça possa ser cega, ela tem uma memória incrível. E pela primeira vez em 10 anos, à medida que o sol se punha sobre o terreno de Willow Creek, a cidade não parecia estar esperando por um desabamento. Parecia que finalmente e verdadeiramente estava ancorada. O legado de Terrence Sterling não terminou com o tilintar das algemas ou a assinatura de uma lei em Washington. Esses foram apenas os reflexos públicos de uma transformação muito mais profunda em Oak Ridge. Para realmente entender o karma pesado que atingiu esta cidade, deve-se olhar para os meses que se seguiram ao julgamento, o período em que o drama de alto risco do tribunal fez a transição para o trabalho árduo e metódico de reconstrução de uma sociedade quebrada. A Lei Sterling era mais do que apenas uma peça de legislação. Foi uma mudança no cenário jurídico. Ela determinou que em casos onde um réu escolhesse representar a si próprio, o tribunal seria obrigado a fornecer acesso a um mestre de descoberta neutro,
um especialista forense terceirizado para garantir que as evidências digitais não tivessem sido adulteradas. Foi uma resposta direta ao engano do sandbox orquestrado por Holloway e Whitmore. Mas enquanto a lei levava o seu nome, Terrence permaneceu focado no nível do chão trabalho prático. Para Alistair Whitmore, a transição da bancada para um beliche numa instalação federal foi um pesadelo em câmera lenta. Nos meses que se seguiram à sua prisão, a força-tarefa de corrupção pública do FBI revirou 30 anos de suas sentenças. Eles descobriram que o padrão Whitmore havia sido um sistema de pagar para jogar. Dezenas de casos foram reabertos, muitos envolvendo donos de pequenos negócios que haviam perdido os seus meios de subsistência para os projetos predatórios de desenvolvimento de Hearst. Whitmore, outrora o árbitro da moralidade de Oak Ridge, encontrou-se à mercê dos exatos advogados nomeados pelo tribunal, dos quais ele costumava zombar. O nome da família dele, gravado nas alas da prestigiada universidade da cidade, foi cinzelado por equipes de trabalho na calada da noite. O karma pesado foi tanto psicológico quanto legal. Ele foi forçado a assistir de uma televisão da prisão o Oak Ridge Gazette publicar uma série em 10 partes intitulada O Martelo da Ganância. Preston Brooks não se saiu melhor. A estrela em ascensão do escritório da promotoria tornou-se um pária. Cassado em 90 dias, tentou migrar para a consultoria corporativa, mas nenhuma empresa tocaria em um homem cujo nome era sinônimo de falsificação de evidências. Acabou arrumando um emprego como assistente paralegal em outro estado, trabalhando para um escritório especializado em multas de trânsito, muito distante dos litígios de alto risco pelos quais outrora ansiava. Toda vez que ficava perante um juiz, ele via a sombra de Terrence Sterling na cadeira do réu. Terrence, enquanto isso, havia retornado ao local da Ponte Sinclair. A estrutura original tinha sido um cemitério, uma falha de engenharia e ética. A nova ponte, no entanto, estava se tornando uma aula magna em transparência. Toda terça-feira, Terrence sediava dias de auditoria pública. Convidava estudantes de engenharia da faculdade comunitária local e moradores do West End para visitarem a obra. Não apenas mostrava as plantas, mostrava os dados em tempo real dos sensores embutidos no concreto. Vejam a temperatura de cura. Terrence disse a um grupo de estudantes com os olhos arregalados numa certa tarde. Se esse número flutuar mais de 5 graus fora da norma, o sistema sinaliza o lote. Nós não esperamos uma ponte cair para encontrar um erro. Nós o pegamos enquanto a lama ainda está molhada. Ele estava construindo mais do que uma ponte. Estava construindo uma comunidade letrada. Ele ensinou os jovens aprendizes a ler um conhecimento de embarque, a verificar uma fatura e a identificar fraudes por substituição, a prática de faturar por aço de alta qualidade, enquanto se instala uma alternativa mais barata. A ferramenta mais perigosa no cinto de um homem corrupto não é o suborno, Terrence frequentemente dizia, é a ignorância da vítima. Se você não sabe o que está olhando, eles podem te dizer que o céu está caindo e te cobrar pelo conserto. Enquanto a ponte subia uma peça final do quebra-cabeça, permanecia o Fundo Memorial Sinclair Sterling. Esta não era apenas uma instituição de caridade, era uma entidade legal projetada para recuperar a riqueza roubada por Hearst e Whitmore. Victoria Reed, trabalhando como investigadora-chefe do fundo, rastreou os últimos resquícios das contas offshore de Gregory Hearst até um banco privado em Zurique. Hearst havia sido esperto. Tinha escondido um pé de meia de quase 12 milhões de dólares atrás de uma camada de identidades sintéticas. Ele achava que mesmo indo para a prisão, sairia de lá um homem rico. Terrence, no entanto, tinha mais um truque de genialidade jurídica na manga.
Usando a sua autoridade como perito especial do espólio, Rigby Terence entrou com uma penhora de restituição transfronteiriça. Ele não apenas pediu o dinheiro ao banco suíço. Ele forneceu-lhes os logs digitais do handshake que ele havia capturado do laptop privado de Hearst durante a tomada da sala de diretoria. Esses logs provavam que o dinheiro em Zurique estava diretamente ligado ao esquema de desvio de fundos do Projeto 77. Numa manhã chuvosa de terça-feira, enquanto Hearst sentava numa cela de detenção, aguardando a sentença final, uma notificação apareceu na tela do advogado dele. As contas em Zurique haviam sido congeladas pela autoridade supervisora do mercado financeiro suíço FINMA. Os 12 milhões de dólares não foram apenas confiscados, foram transferidos diretamente para o Fundo de Infraestrutura e Segurança Pública de Oak Ridge. Foi o golpe final do karma pesado. O dinheiro destinado a financiar a aposentadoria luxuosa de Hearst seria, em vez disso, usado para pagar as mensalidades da faculdade de cada criança cujo pai morreu ou foi ferido em um canteiro de obras da Patterson & Associates ao longo das últimas 2 décadas. A dedicação da ponte não foi uma gala comemorativa. Foi um encontro solene e poderoso. Milhares de cidadãos de Oak Ridge caminharam pelo vão, os passos ecoando no deck reforçado. Terence Sterling ficou no centro do vão, com a mão apoiada no aço frio e sólido do corrimão. Ele não olhava para as câmeras, nem para os políticos. Ele olhava para a água abaixo, imaginando o rosto do seu pai. Ele havia passado 10 anos nas sombras um homem em busca de uma verdade que todos lhe disseram que estava enterrada para sempre. Ele fora ridicularizado, incriminado e quase silenciado. Mas havia vencido não sendo mais barulhento, mas sendo melhor. Quando o sol afundou no horizonte lançando um brilho dourado sobre a cidade, Terence virou-se para Victoria Reed. "A ponte está terminada?" ela disse suavemente. "As auditorias estão limpas. Qual é o próximo projeto?" Terence tirou um pedaço de papel dobrado do bolso. Era uma carta de uma mulher, em uma pequena cidade, na Virgínia Ocidental. O marido dela, um mineiro de carvão, havia tido os seus benefícios por pulmão negro negados por um juiz da empresa, que por acaso também era o maior acionista da mineradora. "Eles acham que podem rir dela porque ela não tem um diploma de direito depois do nome", Terence disse, com a voz recuperando aquela calma profunda e ressonante que outrora aterrorizara Alistair Whitmore. "Eles acham que ela é apenas mais um nome numa pauta." Ele olhou para a ponte, uma estrutura construída sobre a verdade reforçada pela justiça e projetada para durar 100 anos. "Prepare o equipamento forense", Victoria Terence disse caminhando em direção à sua picape. "É hora de mostrar a eles que algumas fundações não podem ser quebradas." A genialidade jurídica do homem negro no terno grande demais tornara-se uma lenda, mas para Terence Sterling foi apenas o começo de uma vida vivida a serviço da balança da justiça. O karma pesado não era mais uma ameaça, era uma promessa. E enquanto as luzes da ponte se acendiam, iluminando o caminho, a seguir a cidade, finalmente sabia qual era a sensação de se apoiar em solo firme. A jornada de Terence Sterling, de uma suposta vítima para uma potência da justiça, é uma prova do poder da preparação e da resiliência do espírito humano. Ele provou que quando você está armado com a verdade e tem a genialidade legal para respaldá-la, nenhum tribunal é intimidador demais e nenhum juiz é poderoso demais. Este drama da vida real nos lembra que o karma pesado não é apenas um conceito. É uma dívida que eventualmente é cobrada frequentemente pela pessoa de quem você menos espera. Se essa história de justiça incrível e de um homem que se recusou a ser quebrado o inspirou, certifique-se de clicar no botão de curtir agora mesmo. Compartilhe este vídeo com quem precisa ser lembrado de que o azarão pode vencer.
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser sempre o primeiro a ver os nossos mergulhos profundos nas histórias reais mais chocantes. Você já viu o karma bater de volta com tanta força